Alô, minha gente amiga do esporte, aquele abraço. Muito obrigado antecipadamente pelo carinho de todos vocês. E a partir de agora, vocês sabem, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube. Basta digita lá YouTube, no YouTube digita Paulo Roberto Duarte e vocês vão entrar aqui no nosso canal do YouTube com os nossos programas e também os nossos correspondentes sobre as coisas da política e também as coisas do esporte. Meus amigos, novidades do Campeonato Carioca. Alô, torcida carioca, saiu todo o esquema para o Campeonato Carioca de 2021. Novidades. Vai ter mais uma divisão no Campeonato Carioca. Vocês vão saber todos os detalhes agora, direto do Rio de Janeiro, enviando a imagem para você, meu amigo Marcelo Cunha. Boa noite, Marcelo. Bem, Paulo Duarte, estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, ao vivo, onde falamos aqui diretamente da cidade maravilhosa. Hoje à tarde, em reunião na Federação do Estado do Rio de Janeiro, tivemos uma reunião assim entre os clubes e também a entidade, para poder assim divulgar a tabela do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que vinha sendo realizada em todos os anos de fórmula diferente, com turno e retorno, onde as equipes se enfrentariam sempre assim em turnos diferentes, assim o campeão e o vice-campeão, e automaticamente assim também no segundo turno com os semifinalistas. E falando nisso, hoje tivemos esta reunião, como eu falei antes, sobre as equipes que vão disputar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que são 12 equipes, onde tiveram hoje na definição para poder assim definir a fórmula de disputa. E, claro, ficou definido que vai ter o turno único no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em turno um só, que vai ser assim disputada entre as 12 equipes, todo mundo jogando por todo mundo, e claro, ao final o campeão será aquele que somar o maior número de pontos. Mas antes disso, vamos ter a seletiva, a primeira fase do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que tem a sua data marcada para o dia 16 de janeiro, com a primeira rodada definida. O seu América vai jogar no estádio Julito Coutinho, diante da equipe do Sampaio Corrêa, que é vice-campeão da Série B1, enquanto no estádio Laranjão, Nova Iguaçu, que é o campeão da segunda divisão, ou a Série B1, vai enfrentar a equipe da Friburguense, e local ainda a definir ainda pela federação, local ainda indefinido, o americano vai enfrentar a equipe da Cabofriense. E falando dos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro, depois do empate em 0-0 do Flamengo sobre a equipe do Fortaleza, muita frustração pela equipe rubro-negra após o empate, já que a equipe, em caso de uma vitória no último sábado, chegaria assim para poder ficar próxima à equipe do São Paulo, que hoje é líder da competição. E por falar no tricolor paulista, veio até o estádio do Maracanã e venceu a equipe do Fluminense no último sábado por 2-1 e assim mantendo 7 pontos de diferença sobre o vice-líder, que é a equipe do Atlético Mineiro e também do Flamengo, que vem logo a seguir, perdendo assim no critério de desempate. E falando do Vasco da Gama, está tendo uma reunião agora, neste momento, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro mesmo, lá na sede de São Januário, onde pode definir assim a queda do treinador do Vasco da Gama. O Ricardo Sapinto poderá ser demitido ainda hoje no comando do Vasco da Gama, e os rumores pode acontecer que o treinador Zé Ricardo poderá retornar à equipe Cruz Maltina. E fechando os 4 grandes, falando sobre a equipe do Alvinegro, do Botafogo, após a derrota de ontem de 2-0 sobre a equipe do Corinthians no estádio Newton Santos, a equipe já se representou hoje à tarde e o Honda pediu rescisão de contrato, e com isso o jogador não faz mais parte do elenco da equipe do Botafogo, e com isso o Botafogo já vem muito mal na competição, ele que se encontra na zona de rebaixamento, hoje ele se encontra em 18º lugar e claro, precisa de reagir enquanto há tempo. E falando sobre a equipe do Nova Iguaçu que anunciou na tarde de hoje Carlos Vitor como novo treinador para a equipe para a sequência da temporada, já que o treinador Hermes Júnior pediu desligamento para não chegar ao acordo juntamente com a equipe do Nova Iguaçu, e com isso não faz mais parte da equipe laranja para esta temporada. E fechando a minha participação aqui no canal do YouTube do Paulo Roberto Duarte, se inscrevem no YouTube, que com certeza você vai ficar sabendo de tudo sobre o futebol carioca. Tivemos hoje a 3ª rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro em sua Série B2, em homenagem a Valdir Amaral. Eita, danada, hein?
Que saudade dessa época, hein, Paulo Duarte? Pois é, o nosso Valdir Amaral, que hoje leva até nome de campeonato, que é a terceira divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em seu nome, claro. Muito importante isso. Então, vamos falar dos resultados de hoje, que tivemos pela terceira rodada. Então, vamos lá. Tivemos hoje os seguintes jogos. Pela manhã, a equipe do Queimados foi derrotada lá no estádio Joaquim Flores para a equipe do 7 de abril por 7-0. À tarde, tivemos, olha só, hein, Paulo Duarte, o Bela Vista vencendo o Mesquita por WO. Por falta, sabe de quê? Não é ambulância. Por falta de uniforme da equipe alvinegra da região da Baixada Fluminense. Alô, pessoal do Tubarão da Baixada. Lamentavelmente, hein? Poxa vida, mais uma derrota e também ficando numa situação muito ruim na competição. Tivemos também Carapebus empatando em 1-1 diante da equipe do Barcelona e também outros resultados. O Itaboraí Profute foi derrotado pela equipe do Arraial do Cabo por 3-0 lá no Recreio, lá no CFZ, né, no campo do Zico, no Centro de Futebol Zico. Barra da Tijuca e Tigres do Brasil empataram em 0-0. Tivemos o Magiense lá no Atilo Marotti, lá no estádio do Serrano, onde a equipe do Flamengo em 81, muita gente lembra, o Anapolina estava lá e fez o gol em cima do Flamengo naquela tarde e noite muito chuvosa, por sinal. Então, passando aqui, 1 para a equipe do Magiense, 5 para a equipe do Casimiro de Abreu, e também tivemos hoje, no Clássico da Zona Oeste, que foi realizado lá na Rua Bariri, no estádio do Olaria, Campo Grande e Séries empataram em 0-0. E no estádio do Trabalhador, tivemos a equipe do Resende, aliás, lá em Resende, o Pérolas Negras, assim perdendo para a equipe do Barra Mansa por 3-1. Na classificação do Grupo A, tem a equipe do Pérolas Negras com 9 pontos, com 5% de aproveitamento neste segundo turno. Em segundo, Barra da Tijuca com 7. Em terceiro, Itaboraí Profute com 6. Em quarto, a equipe do Carapebus com 5. Em quinto, Campo Grande também com 5. Em sexto, Magiense com 3. Juntamente com Queimados e o Bela Vista, que é o último colocado, com 3. É o oitavo colocado. Já no Grupo B, a liderança do 7 de abril com 7 pontos. Em segundo, o Tigre do Brasil com 5. Em terceiro, o Séries com 4. Em quarto, o Barra Mansa com 3. Vem logo a seguir o Casimiro de Abreu também com 3. Enquanto a equipe do Barcelona, aliás, sendo que antes tem o Arraial do Cabo com 3. E o Barcelona tem 1 ponto. E o Mesquita, que não somou ponto ainda neste segundo turno. Na classificação geral, Paulo Duarte, tem o seguinte. Na classificação geral, tem um Carapebus com 24 pontos, em segundo aparece o Pérola Negra com 23, em terceiro, 7 de abril com 22, em quarto, Campo Grande com 19, em quinto, Barra da Tijuca com 16, em sexto, Tigre do Brasil com 16, em sétimo aparece a equipe do Casimiro de Abreu com 15, em oitavo, Barra Mansa com 14, em nono aparece o Arraial do Cabo com 14, em décimo, Itaboraí Profute com 10. Em 11º, Magiense com 10. Em 12º, aparece a equipe do Queimados com 9. Os 4 últimos que seriam rebaixados para a 5ª divisão do Campeonato Carioca. É isso aí, a partir do ano que vem, vamos ter a 5ª divisão do Campeonato Carioca, que é a Série C. Seriam os seguintes rebaixados. O Séries tem 9 pontos, é o 13º. O 14º, o Barcelona com 7. Em 15º, o Bela Vista com 7. E em 16º, o Mesquita, o Tubarão da Baixada, com apenas 2 pontos ganhos, meu amigo Paulo Duarte. Aquele abraço para você e para todos do canal do YouTube do Paulo Roberto Duarte. É isso aí, Marcelo. Gente, mais uma divisão. Vamos ter aí a 5ª divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro. Com a situação vexatória dos clubes que andam por aí afora, essa situação complicada, é temerário. Mas, de qualquer maneira, clubes que ainda não participavam, clubes chamados amadores, que agora vão conquistando gradativamente essas posições. Pode ser que tenhamos novidades em termos de atletas. A renovação se faz necessária e é importante que haja essa renovação não somente no futebol do Rio de Janeiro, mas no futebol em todo o território nacional. Portanto, é uma expectativa muito grande. E agora, claro, evidente, o posicionamento com relação aí à sequência do Campeonato Brasileiro. Nós, inclusive, aqui nos nossos programas, no nosso canal do YouTube e também na TV Esporte News Rio de Janeiro, mostrando a situação vexatória, principalmente do Clube de Regatas Vasco da Gama.
lamentável que a política dentro e fora do clube tenha levado uma agremiação com tamanha condição, com tamanha credibilidade ao fracasso generalizado dentro do futebol. Olha, para quem gosta da natação, no estado do Espírito Santo está preparando um trabalho extraordinário com relação à renovação da natação, não somente do Espírito Santo, mas de todo o território nacional. Tem capixaba nadando em vários clubes, principalmente no Rio de Janeiro e no Minas, logicamente de Minas Gerais. É importante que você também participe e acompanhe com a gente aqui. Divulgue. Faça a divulgação, coloque aí para compartilhar, avise os seus amigos que nós temos um novo canal para você aqui no YouTube, o Paulo Roberto Duarte, tá certo? Clique lá, se inscreva e divulgue à vontade. Um abraço, minha gente amiga do esporte.